mas na verdade essa moça aqui, ela marcou uma consulta comigo hoje, disse assim, olha, eu preciso de mais tempo na consulta, porque eu tenho muitas dúvidas, certo? Ela chegou aqui com um tripé, é um ring flash isso aqui? É, um ring light. Um ring light. Então tá gravando tudo isso aqui e me disse que tem perguntas para responder, certo? E ela me disse que as perguntas não são dela. Vivi, de quem são as perguntas? Me disse. É o doutor que tá me entrevistando, que tudo. Ai, que vergonha. Sim, sim. Você Então. marca a consulta, chega aqui, não me avisa nada, eu não posso nem comandar o espetáculo. Não, você é estrela, né? Tá certo. Eu sou a diva que você quer copiar. Mas antes das perguntas, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e sigam o Instagram do doutor, que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos então tirar as dúvidas de muitos de vocês que têm o sonho de fazer também uma rinoplastia, ter um nariz perfeito, que nem eu tenho agora. Se acha a última bolacha do pacote. E vamos lá então. Quanto tempo leva para o resultado final, desde o dia que a gente faz a cirurgia até ver totalmente como vai ficar o nariz? Bom, Vivi, olha só, o resultado final demora, na verdade, mais de um ano. Vai vir mais cedo para quem tem pele mais fina e vai vir mais tarde para quem tem pele mais grossa. O que você tem que ter em mente? Quais são as coisas que levaram você a fazer rinoplastia? Por exemplo, primeira informação importante. O perfil sempre vai aparecer antes. Então, para aquelas meninas, por exemplo, que têm um problema na posição da ponta, o que é posição? Se ela é mais para cima, mais para baixo, mais para frente, mais para trás. Na primeira troca de curativo, eu digo mais assim, ó, até no primeiro dia que faz a cirurgia, ontem uma paciente me disse, olha, meu namorado disse que quando eu entrei no carro ele já podia ver que estava diferente. Sim, no meu caso também foi assim. Exatamente. Sim. Então, quando você olha de lado a posição da ponta do nariz, já na primeira semana, depois da primeira remoção do curativo, você já consegue ver essa diferença. Se você tem um problema, que é aquela giba, aquele calombinho aqui em cima, também. Era o que eu tinha, bem Exatamente, grande, por sinal. Na primeira troca de curativo, provavelmente você já vai se emocionar e vai chorar. Obrigada, nossa. Eu não queria chorar, mas não tem como. Porque aquilo na primeira troca de curativo já não está mais lá. Sim. Como ele começa a desinchar aqui em cima e depois nas laterais, o que demora assim 1 a 3 meses mais ou menos, quem tem aquele nariz que é um pouquinho mais largo vai fazer o quê? Já vai ter uma felicidade maior nesses 3 meses. Qual é o grande problema? O grande problema é aquela pessoa que tem uma pele mais grossa e um nariz daqueles que a gente chama assim nariz de batatinha, o nariz largo, certo? Esses vão sofrer, certo? Por quê? Porque até os primeiros 9 meses, o nariz, a ponta, ele não vai nem começar a desinchar. A partir dos 9 meses é que a ponta começa a desinchar. E em pele grossa, às vezes tem que esperar 2 anos para chegar no resultado final. Nossa, 2 anos. 2 anos. Por Mas quê? com certeza a pessoa consegue já ver um grande resultado neste período. É variável, porque se você só operou porque o teu nariz é batatinha, certo? Você tem pele grossa, vai dar um curto-circuito. O que é esse curto-circuito? Pô, eu operei para diminuir e agora ele está do mesmo tamanho. E o que acontece? Pior do que estar no mesmo tamanho, acontece alguma coisa louca na cabeça, que alguns dias ele vai estar mais inchado, outros dias ele vai estar menos inchado, e assim ele vai indo, certo, ao longo desse ano. Por exemplo, eu tenho um paciente, e quem está em casa, ela vai lembrar disso, que ela ficou, acho que 1 ano dizendo, não gostei, não gostei, não gostei. E eu falando, vai desinchar, desinchar, desinchar. E aí o que acontece? Um dia chega uma mensagem no meu celular dizendo, eu estou me amando. Então isso é uma coisa importante. Sim. E a outra coisa também tem a ver com a expectativa. Se você prepara bem o paciente para que isso vai acontecer, olha, você vai demorar mais para desinchar, não é que ele não vai esquecer isso, porque na ansiedade depois todo mundo esquece. Sim. Mas pelo menos fica bem mais fácil de levar. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo leva a cirurgia e como que funciona a anestesia?
Bom, Vivi, olha só, quanto tempo demora a cirurgia depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Muito a ver com a complexidade da cirurgia. E essa complexidade ela varia se a pessoa já operou antes, quantas vezes operou antes e se eu vou ter material ou não para poder trabalhar o nariz. Quando eu falo material para trabalhar o nariz, muito do que a gente faz hoje, que é a rinoplastia estruturada, que é preparar o nariz para reagir bem à cicatrização que acontece no pós-operatório, e isso significa colocar pequenos pedacinhos de cartilagem em pontos estratégicos do nariz para dar forma, posição adequada. Então, se a pessoa operou 3, 4, 5 vezes, eu preciso de cartilagem, não tenho mais a cartilagem aqui de dentro do septo. Eu não consigo usar para algumas coisas a cartilagem que fica nessa região da orelha. Então, muitas vezes é necessário uma parte de cartilagem que tem aqui na costela. Certo? Nossa. A costela vem o osso, mas quando ela chega aqui perto, ela vira cartilagem. Então, muitas vezes, só para tirar essa cartilagem aqui da costela, o que comigo é feito sempre com a presença de um cirurgião torácico, você pode demorar 1 hora, 1h30, sabe? Então, aí você já coloca esse tempo na cirurgia. Sim. Às vezes leva, ao invés de ser uma cirurgia, o tempo de 2 ou mais. Sim, exatamente. Por exemplo, pode levar 6 horas uma cirurgia. Nossa, 6 horas é muito tempo. Mas por outro lado, uma cirurgia em quem tem uma anatomia favorável, um nariz relativamente simétrico, cartilagens que sejam fortes e que estejam bem posicionadas já, certo? Previamente. Por quê? Por que bem posicionadas? Porque existem algumas alterações na anatomia do corpo, certo? Várias alterações. Sim. Então imagina assim, se você nasce com olho verde, outro com olho azul, outro com olho castanho, existe também variações nas cartilagens que compõem o nariz. E essas variações, elas podem fazer um nariz mais bonito ou um nariz esteticamente não favorável. Por exemplo, existe uma alteração que chama nariz em parênteses, que as cartilagens, quando elas saem daqui e sobem pelo nariz, em vez de virem para a lateral, elas vêm aqui para cima. Então dá um nariz mais ou menos nesse formato, que é mais ou menos os parênteses, né? Então, se você chega e tem uma questão de, olha, não gosto do meu nariz, que é o nariz batatinha, certo? E você tem isso, e muitas vezes com assimetria, eu preciso remover as cartilagens da onde elas estão, reforçar elas com enxertos e reposicionar em pontos diferentes. Então, para que isso seja feito, é muito mais demorado, por exemplo, do que um nariz que vai necessitar só alguns pontos de sutura para que ele fique mais delicado. Certo. Então, o que vai acontecendo? Conforme o trabalho que você vai fazendo no nariz, vai acrescentando tempo de cirurgia. Em média, uma rinoplastia primária de quem nunca operou antes dura de 2 a 3 horas. Mas eu não me importo muito com o tempo, na verdade. Porque eu me importo primeiro com segurança, eu me importo depois com o resultado. Então, se eu termino o nariz, eu olho para o nariz e vejo, bom, a ponta podia ficar um pouquinho mais empinada, tipo, não é frequente, mas não é raro, que eu abra naquele momento todo o nariz, solte tudo e reposicione a ponta, por exemplo, mais empinadinha. E quando eu comecei a fazer essas cirurgias, que foi, a primeira cirurgia foi no final de 2005, aonde eu fiz a minha formação, que foi na USP, nós aprendemos a fazer todas as cirurgias com anestesia local e sedação. Nossa. Que significa o quê? Que você vai ter os bloqueios, que são as picadinhas de anestésicos no nariz, o que é feito tanto na local quanto na geral, mas que o paciente vai ficar dormindo, não num coma induzido, ou seja, ele vai ficar respirando sozinho, e, por consequência, certo, em alguns momentos ele vai estar um pouquinho mais superficial e pode acordar e lembrar de coisas, apesar de não sentir dor, e em outros momentos, que a maioria, vai ficar mais profundo, num sono bem profundo. Hoje, eu vou te dizer que 95% das coisas que eu faço são com anestesia geral. E tem um motivo para isso também. Nós temos, assim, anestesistas mais bem preparados. Nós temos monitores muito melhores. Por exemplo, hoje nós temos um monitor
que consegue detectar o teu nível de consciência. Nossa. Ou seja, as pessoas têm medo, metade das pessoas tem medo de não dormir e outra metade tem medo de não acordar na anestesia. Sim. Então, para aquelas que não acordar. Então, mas para aqueles que têm medo de não dormir, existe um aparelhinho chamado BIS, que ele pega e vai dar um número e baseado naquele número o anestesista sabe se você está naquela coma profundo ou se você está superficializando. Então hoje em dia é muito mais seguro uma anestesia, não é como antigamente, que as pessoas tinham medo de morrer, aquela coisa. Existem riscos. Tem riscos. Com certeza, certo? Existem riscos. Mas hoje eles são muito menores do que eram no passado. Tanto é que no passado, uma das características que dividia cirurgiões bons de cirurgiões ruins era o tempo de cirurgia. Porque aquele cirurgião, por exemplo, assim, que fazia uma cirurgia rápida, certo? Expunha o paciente a um tempo de anestesia menor. Então isso mudou bastante. Está falando de décadas para trás, sabe? Sim. E as medicações que tem hoje, por exemplo, o que acontece? Eu aviso o anestesista, olha, estou indo para a fase final da minha cirurgia. Eu sei que em 10 minutos, fechando a bomba, o paciente começa a acordar. E o que acontece hoje? Antes eles acordavam e às vezes levantavam um pouco, faziam força, certo? Acordavam no sonho ruim. Hoje a pessoa abre o olho, o anestesista fala, abre a boca, certo? Tira o tubo e eles saem respirando assim, como se tivessem acordado de manhã cedo. Sim. Eu achei super tranquilo, inclusive, quando eu acordei. Eu acho que eu acordei bem rápido da minha anestesia e eu não senti enjoo. Claro que isso varia também, né, de paciente para paciente, mas a minha experiência que eu tive foi super tranquila. Vamos para a próxima pergunta, então. Foi uma pergunta para mim, mas nós vamos responder juntos se o resultado da minha rinoplastia tá ficando ou ficou parecido com a simulação. Não ficou. Meu Deus, como assim, doutor? Porque quando eu faço uma Eu simulação... ia dizer que ficou melhor que a simulação. Exatamente. Quando eu faço uma simulação, eu nunca faço uma simulação dando todo o resultado que eu acho que vai ser. Estrategista! Não, isso não é estrategista. É que o que acontece? Eu não posso prometer 100% com uma simulação que aquilo vai acontecer. Olha aí, eu tô chocada. Bom, isso é a vida real, filho. Você está chocada, mas você está chocada positivamente. Positivamente, sim. Isso. Então, assim, dá para te dizer que eu te preparei para o pior esperando o melhor, não é? Nossa. Porque existem fatores que não dependem só do cirurgião. Tem a ver com cicatrização, tem a ver com o teu pós-operatório não apresentar nenhuma intercorrência, tem a ver com o teu cuidado no pós-operatório também. E os cuidados são diversos, certo? Na minha opinião, tá melhor que a simulação, mas agora o doutor já respondeu o porquê. E, inclusive, complementando, ele ainda possui bastante inchaço, certo? Certo. Provavelmente você com os 10 meses já vai estar no resultado final. Tô ansiosa. Rinoplastia, deixa a cicatriz, doutor? Bom, pode deixar ou não cicatriz. O importante é, a cicatriz vai ser perceptível ou vai ser uma cicatriz escondida. Existem 3 pontos assim onde você pode ter uma cicatriz. Nessa região aqui no meio, nessa aqui, entre os buraquinhos do nariz, nós chamamos de narinas. E esses buraquinhos, eles são divididos por essa região aqui, que chama columela. Quando eu faço uma rinoplastia, que é utilizando uma chamada técnica aberta, eu faço cortes internos dos 2 lados das narinas por dentro e conecto esses cortes com uma pequena cicatriz aqui, que é na região da columela. E aí, quando eu consigo conectar isso, e quando eu consigo separar a pele das cartilagens, eu consigo pegar e ter uma exposição total do nariz. Essa exposição vai fazer que eu veja as cartilagens na posição em que elas estão, e eu vou conseguir ver, na minha opinião e nas minhas mãos, com muito maior qualidade e com muito maior grau de detalhe qualquer alteração que você tiver na anatomia. E eu vou conseguir tratar isso. Então, por que eu prefiro ter essa cicatriz aqui que você tem, certo? No seu nariz,
E eu não faço tanto aquela técnica chamada endonasal, a técnica fechada. Porque na técnica fechada você tem que pegar as cartilagens e trazer para fora. E quando você puxa as cartilagens, você pode pegar uma coisa que tem uma simetria e deixar, por exemplo, ela plana. E nas minhas mãos, na minha experiência, o grau de resultado, vamos dizer assim, porque perfeição não existe, certo? Sim. O grau de resultado que eu gosto vem muito mais com a cicatriz da técnica aberta. Se você tiver que diminuir as narinas nessa região lateral, obviamente naquela região você também vai ter uma cicatriz. O importante é que nós conseguimos colocar essas cicatrizes em locais que as tornam não perceptíveis facilmente ao olho. Então, eu estou uns 40, 50 centímetros, tá? Eu estou fazendo força para olhar a cicatriz e eu não consigo. Por quê? É mínima. Para olhar ela, eu preciso ver daqui de baixo. Exato. E o que foi feito em termos de sutura para reconstruir, certo? Ela é muito delicadinho também. São fios muito fininhos, é tudo com muito cuidado. E aí fica praticamente não perceptível. Tem uma outra situação, às vezes, dependendo da anatomia do osso, que faz essa região aqui, eu preciso fazer as fraturas, a quebra do osso, através da pele. Então, nesse sentido, você vai ter assim, uma mini cicatriz de 2 milímetros e vai ser de cada lado e às vezes até aqui em cima. Mas ela praticamente some depois. Assim como, por exemplo, você vai tirar sangue, entra uma agulha um pouquinho mais grossa, tira a agulha e a cicatriz não fica. Exato. Ela é minúscula, então. Perfeito. Então, a próxima pergunta é: dói muito? Vou falar a verdade, tá? Não dói nada, não dói absolutamente nada. O único ponto negativo é a respiração que fica comprometida, mas isso é por pouco tempo. Isso tem uma explicação por que a gente fica com dificuldade para respirar? Sim, Vivi, pensa assim, ó, toda cirurgia é uma agressão. O que o teu corpo faz quando tem uma agressão? Por exemplo, se você bate o teu braço, o que acontece no braço? Ele incha. Tá? Então aqui dentro do nariz, quando eu trabalho as estruturas do nariz, vai ter um inchaço. Esse inchaço ele vai pegar e diminuir a tua via respiratória. Segundo, necessariamente vão ter cortes internos. Então, tendo cortes internos, vão ter cascas, vão ter crostas e também vão ter coágulos de sangue. Por quê? Porque algum pouquinho de sangue acaba pingando assim nos primeiros dias e sai um pouquinho para fora e também para dentro. Esse sangue ele acaba fazendo coágulos, certo? Que mesmo pequenos, quando juntam assim numa via aérea que já está diminuída pelo inchaço, acabam prejudicando ainda mais a respiração. E por fim tem os pontos também, que por si só são pontos internos absorvíveis, que quando eles vão soltando, sendo absorvidos, eles formam uma casquinha ali em cima que também entope o nariz. Inclusive, a minha cirurgia já deu 1 mês e 1 semana, eu acredito, e eu ainda tenho esses pontos absorvíveis saindo, né? É normal eles saírem até quanto tempo? Geralmente 1 mês, certo? 1 mês. Geralmente 1 mês. O que acontece às vezes é que as casquinhas demoram um pouquinho mais para cicatrizar, mas ao longo de 1 mês, certo? Isso acaba resolvendo. Certo. Uma pergunta que eu recebi bastante é o porquê que fica tão roxo. Cidade, queridos. Por que fica tão roxo? Bom, a resposta mais rápida é porque é uma agressão no teu corpo, certo? Mas a resposta mais detalhada é quando você levanta a pele, quando você faz a corte no osso, quando você trabalha a cartilagem, algum grau de sangramento interno você vai ter. Esse sangramento, o sangue ali dentro, ele tem um pigmento chamado siderina, que ele é roxinho, certo? E ele se deposita principalmente nessa região aqui e vai correndo para o lado. Então ele vai fazendo caminho por dentro do rosto, onde tem alguns compartimentos ali que nós já conhecemos da anatomia. E não tem como fazer a cirurgia e algum grau de roxo não acontecer. O que é verdade é que alguns ficam mais roxos, outros ficam menos roxos. Tem coisas que eu faço para diminuir esse roxo. Por exemplo, os instrumentos que eu trabalho hoje, antes, por exemplo, tinham 5 milímetros, 6 milímetros. Hoje tem 2
3 milímetros. Outra coisa, quando eu vou fazer as fraturas, eu reinfiltro a medicação anestésica, que tem um produto também que chama vasoconstritor. Ele faz o vaso contrair, e aí a chance que eu tenho de fazer uma lesão do vaso, mesmo que seja menor, ela diminui. Bastante gelo no pós-operatório também diminui o roxo e também diminui o inchaço. Sim. E existem algumas medicações que nós podemos usar que também são comprovadamente assim, benéficas em termos assim, de diminuir roxos no pós-operatório. Leia-se arnica, que tem bastante estudo comprovando hoje. Ácido tranexâmico, que não é usado só em rinoplastia, é usado também em cirurgia cardíaca e cirurgia ortopédica. E o corticoide também tem estudos que, usando antes, durante e depois da cirurgia, não 2 semanas, mas poucos dias, isso também vai diminuir roxo e inchaço. Olha, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui que eu acho que não procede, mas vamos lá. Quanto tempo precisa parar o anticoncepcional antes da rinoplastia? Bom, a pergunta ela procede, Sami. É? Isso, porque tem uma orientação que é na Academia Americana de Anestesiologia que diz parar 8 semanas antes de todas as cirurgias e para todas as pacientes o uso do anticoncepcional oral. Não sabia. Então, por que veio baseado isso? Não é uma conduta universal, é uma conduta bem Estados Unidos, assim. Em alguns outros locais também seguem isso, mas qual é a lógica por trás disso? O anticoncepcional, ele aumenta a chance de trombose. O que é a trombose? É quando o sangue coagula dentro do corpo. E, preferencialmente, isso acontece nos membros inferiores, nas pernas, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você pede 8 semanas antes de uma cirurgia para o anticoncepcional, significa que a tua preocupação maior é evitar trombose no paciente e evitar que esse trombo, esse coágulo, ele se desloque das pernas e, por exemplo, para fazer uma lesão pulmonar se alocando no pulmão. Tá? Então faz sentido essa pergunta. Faz sentido a pergunta. Porém, o que acontece? Essa recomendação, se você utilizar para tudo e para todos, ela perde um pouco o sentido. Uma cirurgia como a rinoplastia, realizada de maneira ambulatorial, no qual, diferente de uma cirurgia, por exemplo, de bacia, diferente de uma cirurgia, de varizes, em que você vai ter uma dificuldade na deambulação, no caminhar, você vai ficar restrita ao leito. Rinoplastia não, rinoplastia você chega em casa e já começa a caminhar. Quando você caminha, o sangue movimenta nas pernas e acaba saindo. Não fica coágulo, vamos dizer assim. Outra coisa, o paciente. Quem é o paciente que você está pedindo para parar o anticoncepcional? A paciente de rinoplastia, a grande maioria são mulheres jovens. Ou seja, que o risco de gravidez, certo, é muito maior. Então, o que você vai ter? Um risco de gravidez maior de um lado, e gravidez e cirurgia não é uma coisa que seja adequada, tá? E do outro lado você vai ter mulheres jovens sem riscos de trombose. Porque, por exemplo, se você tem uma doença, tipo lúpus eritematoso sistêmico, um reumatismo que aumenta a chance de trombose, você tem uma doença sanguínea que já te coloca em chance de trombose, claro que você vai operar e vai ter suspensa anticoncepcional. Agora, 2 semanas, uma paciente com uma doença hematológica já conhecida familiar fez a rinoplastia. E claro, além de todos os cuidados, o que aconteceu? Utilizou uma medicação chamada Clexane, que afina, vamos dizer assim, o sangue, no período pós-operatório. O que você tem? Aumento da chance de sangramento versus proteção de trombose. Então, tudo é risco e benefício. A minha conduta, que é a mesma conduta que a recomendação aqui das nossas sociedades, ela não prevê que você retire o anticoncepcional oral de todos os pacientes. Mas é só para entender por que você vai acabar em alguns pontos achando parar anticoncepcional. Sim.
Entendi. Perfeito, obrigada, doutor. Quantos dias eu precisei ficar sem trabalhar ou que eu não podia trabalhar? Então, gente, eu fiquei em torno de 2 semanas em casa, mas porque eu quis dar esse tempo, me dedicar somente à recuperação, mas eu conseguia, pelo que eu lembro, a partir do 10º dia eu já estava tranquila, já poderia voltar aos atendimentos. Como que é a primeira consulta, doutor? Pode explicar mais ou menos o que a gente vê na primeira consulta, se a gente já vê simulação? Claro, Viviane. Bom, eu divido a consulta em fases. Na primeira fase da consulta, eu procuro entender o paciente. Eu quero saber qual é a história, por que a rinoplastia é importante para ela, o que ela espera ganhar, né, tendo um nariz bonito, certo? Pode parecer uma coisa muito louca, mas às vezes as pessoas querem fazer uma rinoplastia e elas não estão prontas para fazer uma rinoplastia. Elas podem não estar prontas porque não sabem direito o que querem, e a minha função é mostrar para elas o que elas podem ter. A minha função não é dizer que você tem que operar ou não. A minha função é pegar aquilo que você me mostra, que te incomoda no nariz, dizer por que isso acontece, mostrar o que eu posso fazer por você e pelo teu nariz, certo? E te explicar aonde é mais difícil, aonde é mais tranquilo, aonde eu posso prometer mais e, eventualmente, aonde nós vamos ter alguns precalços. Ou seja, algumas coisas que, infelizmente, hoje, 2020, a gente não consegue resolver. Então, a primeira fase da consulta, que dura em torno de 45 minutos a 1 hora, ela envolve saber quais são os teus sonhos. Segundo, eu vou já avaliar a tua anatomia e eu vou começar a te explicar coisas de medicina numa linguagem um pouquinho mais, chega a ser até lúdico, sabe? Para que você possa entender as coisas que eu preciso fazer no teu nariz, para que eu possa te dizer assim, que a rinoplastia é uma cirurgia, que tem anestesia, tem corte, tem sangramento, tem complicações, e colocar para você que ela não é dita como sendo a cirurgia plástica mais difícil por nada. Isso não quer dizer te assustar, é colocar os teus pezinhos no chão. Porque o que acontece, às vezes, as pessoas chegam e eu vejo que elas não têm noção da complexidade da coisa. Sim, a maioria das pessoas acha que é só levar uma sedação ali, uma anestesia na veia, dormir e acordar com o nariz bonito, né? E mesmo que seja o que acontece na maior parte das vezes, essa é uma cirurgia que demora cerca de 10 anos para você começar a fazer bem. Nossa. Então, é uma curva de treinamento muito longa, certo? E eu procuro passar para os pacientes não uma tranquilidade, mas uma segurança de que vai dar certo. Mas eu procuro passar também uma boa expectativa. E nisso a simulação ajuda bastante. Eu sempre faço a simulação na primeira consulta. Muitas vezes eu não vejo a parte interna do nariz na primeira consulta para dar mais tempo de eu trabalhar a parte, vamos dizer assim, psicológica da coisa, para trabalhar assim a parte de explicar a parte estética, mas não porque respirar bem depois de uma rinoplastia não seja importante, mas é mais simples para mim entender. Tipo, você não respira bem e você quer respirar bem. Tem um desvio ou não tem um desvio? Tem um corneto inchado ou não tem um corneto inchado? Então isso eu consigo responder em 5 minutos. Agora, entender se aquela pessoa está pronta para a rinoplastia, às vezes demora 1 hora. E não é uma questão assim de tipo médico, Deus e paciente lá embaixo. É uma questão de respeito. Porque se eu pegar e dar um empurrãozinho na maior parte dos pacientes que chegam aqui para avaliação, eles vão fazer o quê? Vão marcar a consulta na primeira, marcar a consulta não, a cirurgia na primeira consulta. Então, hoje, quarta-feira, ontem de tarde, atendi uma menina que veio de uma outra cidade. Imagina, ela teve 3 horas de estrada para chegar aqui. Nossa. E eu falei para ela, olha, eu acho que você não está pronta para operar agora. Olha só. Por quê?
porque ela não tinha uma segurança no que ela queria em relação ao nariz. E nariz não é aquela cirurgia que você pode operar, reoperar, operar de novo mais uma vez. A nossa primeira vez é a melhor chance. Exatamente. E o que o marido, e tinham 3 pessoas acompanhando junto na consulta. O que o marido fez? O marido ficou bravo comigo, pulou em cima de mim, dizendo: eu tenho dinheiro, eu vou te pagar e tu vai operar? Não. Ele falou assim: eu acho, vendo isso que o senhor está falando desse jeito, eu acho que é melhor a gente fazer isso aqui mais lento. O que não quer dizer assim que você não vai operar. Mas não tem sentido às vezes você colocar 10 anos de expectativa, chegar aqui e que eu queria operar em 2 semanas. Exatamente. Quanto que custa uma rino, doutor? Depende do quê? Bom, quando você vai fazer uma rinoplastia, você vai ter 2 fatores a serem considerados. Um é o paciente, que é a anatomia do nariz, a complexidade, o grau de expectativa, e o outro é o cirurgião. Então existem valores diferentes para uma rinoplastia. Do ponto de vista do primeiro depende, que é do paciente, certo? O que você vai ter? Bom, lembra que eu acabei de conversar sobre pacientes que têm que fazer remoção de costela para reconstruir nariz com múltiplas cirurgias? Então esse é aquele paciente que está naquele extremo assim do mais caro da cirurgia. Quando você pensa numa menina assim, que tem características de simetria, tem boas cartilagens, tem alguns fatores que infelizmente para o paciente eles não são perceptíveis. A maior parte dos pacientes chega e fala: só quer dar uma levantadinha e eu quero dar uma raspadinha, certo? Esse é o caso mais comum. Mas as pessoas não têm a obrigação de saber o que significa aquilo, por exemplo. Entendi. Às vezes eu vejo um paciente que tem, por exemplo, o nariz um pouquinho desviado, eu vejo dentro do nariz ele tem um desvio de septo num ponto tal, e eu sei, certo? Que aquele paciente é de alto risco para complicação. Nossa. E eu falo para a pessoa: olha, aqui nós temos esse problema, pode acontecer isso, 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 e a gente tem isso, isso, isso para acontecer se for acontecer. O que acontece? Você tem que fazer escolhas. Lembra? Primeiro segurança, depois resultado. Exato. Então, não é tão previsível antes da cirurgia quanto se pensa. Muitas vezes eu chego durante a cirurgia e encontro fatores anatômicos que eu não imaginava que teriam, porque está embaixo da pele, e eu tenho que, vamos dizer assim, fazer coisas para que dê certo, com segurança. Entendi. Claro que depois desse tempo, o que acontece? Eu tenho muito menos surpresas. O que eu vejo às vezes assim, pacientes que eu reopero de colegas, que vendo as fotos, aquele buraco no meio do caminho era visível antes. Tá? E aí eu preciso falar com o paciente: olha, esse caminho aqui ele é mais seguro, só que ele pode dar um resultado um pouquinho menor do que você quer. E isso é um dos motivos para retoque também. Você às vezes escolhe um caminho mais seguro que não dá o resultado que o paciente quer. Sim. E aí depois do tempo passando, você tem que sentar com o paciente e definir: olha, para você ter mais aqui, a gente vai ter que correr um pouquinho mais de riscos. E aí eu falo: topa ou não topa? Muitas vezes a pessoa fala: não, então se o risco é esse, eu vou baixar minha expectativa e vou ficar feliz onde eu estou. Mas outras falam: não, para mim tem que acontecer isso. Por isso que é muito importante esse diálogo assim também, né? Do paciente falar o que ele quer e ele também ter esse conhecimento que é passado dos riscos e tudo que ele pode passar depois, né? E isso são os fatores do paciente. Quais são os fatores do cirurgião? Por exemplo, eu não consigo imaginar alguém que tem quase 2 décadas fazendo isso, que faz curso fora do país, fazia, né, todo ano, né? Agora a gente não consegue mais nem viajar. Sim. Tipo um cara que dá aula em congresso, um cara que já foi professor de faculdade, sabe? Então, quem tem uma experiência maior, cobrar a mesma coisa, certo? Do que outros colegas acabam cobrando. E tem também fatores do tipo de cirurgia que você faz. O tipo de cirurgia que eu gosto de fazer, que é a rinoplastia estruturada, que é o que nas minhas mãos, certo? Tem um resultado mais natural e mais duradouro e mais previsível,
é uma cirurgia mais demorada. E não foi assim sempre que eu fiz ela. Por exemplo, a cirurgia mais antiga, que é aquela mais destrutiva, vamos cortar aqui, vamos quebrar aqui, vamos juntar aqui, vamos dar um ponto e tal. O que acontece? Ela pode ser feita em 45 minutos. Nossa! 45 minutos. E tem colegas que fazem esse tipo de cirurgia, certo? Que até anunciam, olha, curso de rinoplastia em 30 minutos. Faça uma rinoplastia em 30 minutos. Tipo, eu não consigo. Não é que eu cobre por hora, certo? Mas é que o meu tempo tem um preço. Exato. O tempo de todo mundo tem um preço. Eu ainda acho que tem um valor, porque não tem nada que pague no mundo tu entregar, porque a gente tá entregando a nossa vida ali, né? Aquele momento. A gente tem que contar com os riscos, então não tem nada melhor do que tu ter uma segurança que a pessoa que tá fazendo ali aquele trabalho tem conhecimento e tudo mais. Mas o preço, certo mesmo na consulta que eu posso dar. E o Conselho Federal de Medicina, inclusive, ele proíbe que eu dê valores, mesmo se você me mandar uma foto pelo WhatsApp. E por uma razão bem óbvia, sabe? Com certeza. É que eu passe a fazer orçamentos online. Então, se você vai ver assim nos Estados Unidos, qual o preço médio de uma rinoplastia? E hoje de manhã, $7.500. Então, esse é o valor lá, tem um valor de mercado. O valor certo que eu cobro para a equipe pode variar de 8 a 14 mil, dependendo do tipo, certo, de cirurgia que é realizado. Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui a nossa entrevista com o Dr. Nelsoni e quero te agradecer por ter disponibilizado o teu precioso tempo para responder as perguntas aí do pessoal. E quem tiver esse sonho, essa vontade, enfim, já sabe que o mestre dos narizes está aqui. Obrigada, doutor. Obrigada, gente. E se vocês não são inscritos no canal, segue aqui e deixa o like e o comentário pra gente. Obrigada. Arrasou!